Fala, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde ainda, né? 6h30. Eu sou o Guga, chamo Gustavo, sou aqui da Stone. Estou com dois convidados super especiais, que é o Lucas e a Bruna, para a gente bater mais um papo com vocês da nossa série Jovens Empreendedores, que a gente já está fazendo há alguns meses, toda quarta-feira, esse horário, 6h30. Muito conteúdo rico, que envolve o negócio da Stone, que envolve a indústria da Stone, que envolve o que a gente busca, a gente fala também muito de cultura. Vocês conseguem escutar os programas anteriores, está no nosso site, mas hoje a gente vai falar sobre dicas de processo seletivo. A gente abriu no dia 17, semana passada, o nosso maior processo seletivo, que é o Recruta Stone. Logo um pouquinho mais na frente eu vou falar sobre ele, mas a gente quer usar esse momento para dar dicas do que a gente busca com esse processo, com o Recruta, mas também por a gente já ter se confrontado com vários candidatos na nossa jornada, acho que principalmente a Bruna, a gente conseguiu dar dicas até para outros processos, né? Todos que estão aqui no nosso papo, tanto eu quanto o Lucas e a Bruna, a gente entrou no Recruta. Eu vou começar me apresentando e depois vou passar a bola para a Bruna, beleza? Bom, como eu falei, Gustavo, mas vocês podem me chamar de Guga. Botei até o sobrenome ali, deveria ter tirado, botado só Guga. Tenho 26 anos, entrei na Estônia no segundo processo seletivo do Recruta, então no final de 2014, no segundo semestre de 2014, e eu fui um dos primeiros vendedores da empresa, então um dos primeiros agentes da companhia. Fazia venda porta a porta, tive um desafio de liderança muito novo, então com 20, 21 anos de idade eu assumi o meu primeiro desafio de liderança, participei da expansão da empresa no Norte e no Nordeste, ajudei no assunto de grandes contas e produto, e hoje eu auxilio no time de gente que olha para a operação da companhia. Sou um dos sócios da companhia e acredito que pode parecer um pouco clubista, mas que essa é a minha primeira empresa e será a minha única empresa da minha vida. Beleza? Bru, conta um pouquinho de você. Legal. Bom, então, Bruna, né? Eu entrei na Stone no primeiro Recruta, né? Que aconteceu no primeiro semestre de 2014. E quando eu entrei na Stone, ela era bem pequenininha. Eu já entrei no comercial. Eu e o Guga, a gente trabalhou um tempinho juntos, né? Foi bem legal. Nessa parte mais de venda porta a porta. Depois eu fui para grandes contas. Trabalhei no time de tecnologia. Dentro lá do time de produto, e aí agora eu estou no time de software da Stone, olhando mais a parte de tecnologia. Então, rodei bastante. O legal de trabalhar no comercial é que eu pude dar bastante input para o time de tecnologia, então isso foi muito, muito, muito enriquecedor. Lucas, vamos lá? Boa. Dos recrutas aí da live, eu sou o mais novinho, entrei em 2019 estou fazendo aí 1 ano de companhia nesse mês. Depois do onboarding do Recruta, acabei indo para o time de planejamento estratégico de produtos financeiros. Lá a gente tocava algumas ações para gerar os leads comerciais de Rave, que é o nosso principal fonte de faturamento hoje da companhia. A gente também estava estruturando a operação de crédito. Depois eu acabei recebendo um convite para trabalhar no time de pricing, que é onde eu estou hoje. Então acho que eu tenho um pouquinho menos de experiência para contar aí com a galera. Vou tocar a bola para o Google de volta. Boa. E para apertar aqui a tecla SAP, quando o Lucas falou de lead de Rave, conseguir trazer oportunidade de clientes que querem antecipar, fazer o processo de pré-pagamento dos recebíveis de cartão. A gente explicou sobre o nosso negócio num dos programas do Jovem Empreendedores, então se quiserem conhecer sobre a indústria, podem assistir por lá. A gente vem falar aqui sobre processo seletivo e eu acho que para fazer uma breve introdução, todos os processos seletivos eles tiveram que se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo, inclusive o nosso. A gente costuma fazer o Recruta Stone uma vez a cada semestre, então 2 vezes por ano. No primeiro semestre desse ano, a gente teve que postergar o Recruta, porque a gente não fazia ideia como é que o mercado iria se comportar. Hoje, a gente já vê um cenário da economia tendo uma grande retomada, os nossos clientes, pequenos e médios varejistas, já voltando a transacionar, então também é o nosso momento de voltar a crescer. E procurar gente boa sempre teve no nosso DNA. Esse processo, diferente de todos os outros, ele vai ser feito 100% online. Então, 100% digital. A gente tinha o costume de fazer dinâmica de grupo, presencial, entrevista presencial, uma etapa super legal ao final.
e a gente vai se adaptar para transmitir essa mesma experiência de uma forma 100% digital. Eu acho que o que vale falar só um pouquinho mais do Recruta é o seguinte: ele, na realidade, é um rito de cultura transvestido de processo seletivo. O nosso negócio, a Stone, ela tem um potencial de mercado de mais do que 9 milhões de estabelecimentos comerciais. E a gente acredita que o nosso principal diferencial competitivo é a cultura. Por isso, o nosso negócio, para crescer, ele precisa de muita gente boa. Então, desde os nossos primórdios, quando a gente criou a companhia, a gente teve a ideia de fazer esse processo no qual a gente conseguisse atrair pessoas inconformadas, pessoas com cabeça empreendedora, para fazer parte em todo o Brasil. O que eu vejo muito desse processo seletivo é que toda jornada ela é esperada que seja uma jornada de autoconhecimento. Então, por exemplo, para mim, eu entrei no Recruta como se fosse mais um processo de trainee. A gente vai explicar um pouquinho aqui na frente o porquê que não é necessariamente um processo de trainee. Muita gente pergunta, eu não estou entendendo nada, vocês estão falando o que é o Recruta, a gente vai explicar um pouquinho mais. Apesar do foco não ser o Recruta, o foco for dicas de processo seletivo. Para mim, foi uma jornada de autoconhecimento, porque em todas as etapas, o pessoal que estava do outro lado da banca me fazia provocações para eu entender o que eu queria da minha vida. E eu fui me apaixonando ao longo do processo. É normal que alguém já esteja apaixonado por uma empresa antes de entrar, mas o Recruta, ele fez com que a minha tomada de decisão de escolher a Stone para trabalhar no resto da minha vida fosse factível. Porque eu fui aprendendo, eu fui me conhecendo, eu fui estimulando todo esse processo de autoconhecimento. Quando eu falei que ele é um processo de cultura, por que isso? Todas as edições desse processo seletivo, a gente convida pelo menos 150 pessoas da empresa para avaliarem vocês candidatos. Então, na última etapa, no ano passado, a gente teve, por exemplo, 4 finalistas e 150 pessoas da banca presencial para avaliar 4 finalistas. Do ano passado, a gente passou 2 recrutas. Só que também, ao longo do processo, a gente vai pegando pessoas que não chegaram a ser o que a gente identifica como o recruta, também vamos dar um pouco mais de detalhe para isso, mas que a gente ia contratando para vagas pontuais. A gente, na história da Stone, a gente já contratou 2.000 pessoas através desses mais do que 10 edições do Recruta Stone. Isso é mais do que 25% de toda a empresa. Veio através desse processo. Então, dica de vida, se eu pudesse falar comigo alguns anos atrás, eu estimularia muito se candidatar no processo, às vezes menos por conseguir a vaga, mas mais pela experiência. Uma experiência que você tem em contato com a cultura da Stone do início ao fim, você recebe muito conteúdo direcionado e que, principalmente, você faz o exercício de autoconhecimento. Beleza? Mas vamos falar aqui de forma geral sobre o processo seletivo. Eu acho que eu tive alguma experiência, a Bruna também, o Lucas. Eu vou fazer perguntas para eles, mas, pessoal, fiquem super à vontade para mandar aí nos comentários. Pergunta. Aqui não tem nenhuma pergunta que não será respondida. E a gente vai tratar tudo com o máximo de transparência possível, que é o nosso jeitão. Então, manda brasa que a gente vai responder. Se tudo der certo, se não for um volume imenso de perguntas, todas as perguntas. Mas vamos começar aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer para o Lucas é o seguinte: como que você se preparou para esse seu último processo seletivo que você prestou, que foi o Recruta, e também os outros processos que você já prestou ao longo da sua vida? O que você encontrou de ingredientes para fazer o preparo? Boa. Então, Guga, eu acho que, como a maior parte dos universitários, chega em algum momento que você começa a se questionar o que você vai fazer quando a faculdade está acabando. Então, eu, como muitos outros, procurei ter várias experiências, mas aquela interrogação sempre fica muito forte quando está acabando. Foi quando eu conheci o Recruta. Eu conheci a partir de uma outra companhia, que é a Equals, que também faz parte do grupo. E eu acho que o mais importante para quem está passando por esse processo é, primeiro, estudar sobre as empresas. Porque tem muitas pessoas que acabam se inscrevendo para muitos processos sem nem ao menos conhecer como a companhia funciona, qual o negócio que ela atua. É muito importante você ter uma noção sobre esses pontos, sobre cultura, sobre negócio, para você entender se você realmente quer entrar naquele processo.
Então, tem muitas pessoas que acabam colocando currículos em muitas vagas, mas acaba que ela não se dedica àquilo e ela nem sabe se ela de fato quer. Então, acho que para se preparar para um processo, a primeira coisa é decidir se você realmente quer. E no caso do Recruta, foi algo que eu achei que tinha um fit muito grande comigo. Um segundo ponto que está muito correlacionado com esse é você se dedicar. Então, a partir do momento que você escolheu aqueles processos que você acredita que identificam com o seu perfil, você procurar desenvolver as habilidades para aquele processo. Se for o caso do Recruta, a gente tem uma série de conceitos, de cultura que a gente coloca exposto, ou para qualquer outro tipo de processo seletivo, procurar desenvolver o máximo daquelas habilidades, mas chegar para o dia das entrevistas ou das etapas o mais descansado possível e o mais transparente que você conseguir ser com a sua própria pessoa. Você já fez todo o trabalho de preparação, todo o estudo que você precisava. No dia você precisa estar com a mente muito tranquila para você conseguir demonstrar quem você é e que você realmente quer aquilo. Que é outra coisa que às vezes a pessoa deixa um nervosismo tomar conta e, querendo ou não, a gente como avaliador, a gente só consegue ver uma foto daquela pessoa, né? Que na verdade é um vídeo de anos que ela está vivendo. Então é muito importante você estar preparado para demonstrar o seu melhor e ser de fato quem você é. Porque se você tentar ser aprovado em um processo seletivo, tentando mostrar uma imagem de quem você não é, provavelmente o seu longo prazo fica comprometido, porque você precisa se sentir à vontade para ser você dentro da empresa. Então, acho que esses são os principais pontos de preparação que o pessoal deveria prestar atenção quando fosse aplicar para qualquer tipo de processo seletivo. Uhum. O Lucas, ótimos comentários. Teve um ponto que você falou que é conseguir mostrar que você realmente quer aquilo. Nessa parte, você finalizou muito bem, desde que você realmente queira, né? Eu vou falar que talvez assim, estou numa situação relativamente confortável quanto a isso, porque eu trabalho na Estônia, eu tenho emprego. Eu sei que tem muita gente passando por dificuldade, ainda mais nesse momento de pandemia. Mas você não pode se enganar. Você não pode tomar uma decisão porque você está refém da necessidade ou porque é uma decisão impulsiva. Você tem que pensar se os seus valores pessoais se conectam com os valores daquela companhia. Se o teu propósito conecta com o propósito daquela empresa. Se pelo que você vê como o objetivo pelo qual a gente trabalha se conecta com a empresa. E até quando chamaram para participar dessa live, eu não tenho muitas dicas para processo seletivo, por isso que eu estou só moderando e vocês vão falar mais coisas. Mas se eu tivesse uma dica, a única dica que eu poderia dar é sejam vocês mesmos. Porque a pior coisa é quando você tem frustração depois de um processo de contratação. Seja uma frustração por parte do candidato frente à empresa, que o candidato, é normal a empresa, quando vai atrair talento, falar mil maravilhas, ou passar vídeo com a mesa de sinuca na empresa, ou estar fora das pessoas plantando bananeira. E tem que ter cuidado, porque a gente tem um dever fiduciário de falar a verdade, as partes positivas e as partes desafiadoras da nossa companhia. Eu não quero que ninguém entre aqui achando que a empresa é alguma coisa e depois descubra que é algo totalmente diferente. Vai ter frustração. Da mesma forma, o outro lado. Não faz sentido a gente investir tempo da vida do candidato, da vida do entrevistador, para conhecer o candidato e depois, quando entra na empresa, você descobre que no primeiro mês é um ser humano totalmente diferente pelo aquele que se apresentou. E não é mérito ou demérito você passar numa empresa ou não. Isso não te faz você ser melhor ou pior. Só mostra talvez que aquela empresa não combine com você. Mas que você vai conseguir entregar resultado, você vai conseguir ser feliz em qualquer outra companhia. Então, na minha visão, a principal dica é seja você mesmo. Não fique querendo operar, decorar texto, eu vou falar isso aqui, eu vou responder aquilo lá porque eu vou causar uma boa impressão, eu vou fazer essa pergunta aqui para a pessoa achar que eu sou curioso. Vai de kimono aberto, mostra quem você é. Porque, para dar certo aqui na empresa, em qualquer empresa, na minha visão, as pessoas têm que te comprar pelo que você é, e não pelo que você finge ser. E, Bruna, você já passou por vários desafios como líder, já liderou a área comercial, que é uma das nossas áreas com o maior número de gente, já passou por vários processos dos dois lados, eu acredito, como candidato e como candidata e como recrutadora. O que você vê que é uma boa forma de se preparar para um processo seletivo? Hoje, eu acho que tem um negócio que
existem muitos processos seletivos, né? Principalmente quando a gente fala desses processos grandes, né, de trainee, que a gente tem que falar que o recruta não é um trainee, mas é um processo muito grande, né? E por isso que eu acho que até, às vezes gera essa confusão. Mas eu acho que você falou um negócio, Guga, que para mim é essencial para você se preparar antes de até mesmo se inscrever no processo. Será que eu me conecto com aquela empresa? Será que o que a empresa faz está numa área que me desperta interesse, que eu vou encontrar desafio, que é uma, sei lá, que é um tipo de negócio que vai passar por muita transformação, e eu gosto de transformação, então eu acho que tem muito esse ponto de você se conectar com a empresa. Porque você tem empresa que vende serviço, tem empresa que vende produto, então são dinâmicas muito diferentes. Então eu acho que a primeira dica assim é você se conecta com a empresa, com o que a empresa faz, a indústria que ela está. Então acho que isso é muito importante. E aí acho que você tem que ter curiosidade de conhecer sobre a empresa. Conhecer sobre a empresa vi ali um cliente usando o POS da Stone, nesse caso. Vou perguntar o que ele acha. Vou ligar lá e tentar ver como que as pessoas me atendem para eu comprar. Então, eu acho que tem esse jeito de você entender como que a empresa funciona, conversando com clientes dela, da empresa, ou até mesmo se passando por um cliente, né? E acho que também hoje tem muito recurso. Então, quantos textos não existem sobre diversas empresas no LinkedIn, em blog, vídeo no YouTube. Então, eu acho que hoje a gente tem uma enxurrada de informação que vale muito a pena correr atrás, porque às vezes, quando de fato você entra num processo seletivo, você tem uma expectativa, você gera uma expectativa. E aí você precisa ver se essa expectativa, de fato, é a realidade, né? E aí acho que você enxergar essa realidade falar com o cliente é um ótimo jeito. Conversar com pessoas que trabalham na empresa também é um ótimo jeito. Então, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. Você consegue ver quem trabalha, em qual posição, em qual empresa. Só você mandar uma mensagem. Então, eu acho que a dica muito assim, antes de se inscrever, a indústria é legal, acho que é um negócio que eu vou gostar de trabalhar, de estudar, de me aprofundar. Tá? E a empresa, como que ela é? Como que ela se comporta? Como que as pessoas lá pensam? Qual que é a cultura? Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes. E, óbvio, o desafio que você está se candidatando, né? Adoro, acho que a indústria é legal, a empresa também, mas o desafio não tem muito a ver comigo, então talvez não faça tanto sentido. Mas eu acho que, olhando esses 3 pontos, é um pontapé inicial que vai ajudar muito, assim. Eu acho que essa é uma grande dica, porque tem muito processo hoje, assim, né? Muito bom, Bru. Olha, Tamires Barreto perguntou o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber se o processo vai ser todo online. Tamires, vai ser todo online, o processo do Recruta, e assim como alguns processos pontuais também que a gente tem feito, tá bom? Antes de passar para o Lucas fazer um comentário, nesse preparo antes de você se inscrever, também muito cuidado para não tomar decisão só com base no que os outros acham. E aí compartilhar uma história muito rápida. Acho que a gente acaba tomando decisão de carreira muito novo. Todos aqui que estamos falando somos novos também, de idade e de cabeça. A gente acaba tendo uma média de inscrição no Recruta de 26 a 27 anos, mas também temos de todas as... Tem uma dispersão grande, desde 18 anos de idade até 60 anos de idade. A gente não precisa ser jovem de idade, mas jovem de cabeça, de mentalidade. Mas eu, quando estava me candidatando para as primeiras oportunidades profissionais, com 18 anos, eu levava pouco em consideração o que eu achava e muito em consideração o que os outros falavam. Então, eu achava que o caminho certo do sucesso era se candidatar para banco de investimento. Eu achava que o caminho do sucesso era se candidatar para a Ambev. Hoje, conhecendo mais da Ambev, eu me candidataria para a Ambev.
Mas naquela época, eu só pensava em trabalhar na Ambev porque os meus colegas falavam que é o lugar legal para se trabalhar. Então, muito cuidado com isso, porque não vá na onda dos outros. Pensa o que é melhor para você como indivíduo. E quem que vai trilhar essa carreira não vai ser a opinião dos outros, não serão os outros, vai ser você. E por mais clichê que seja, pensa quanto tempo cada um de nós se dedica e vai se dedicar ao trabalho nas nossas vidas. Se você investir esse tempo num negócio que você não é feliz, que você vê realmente você conta o tempo para sair do trabalho, você trabalha mais para pedir folga, aí você vai estar desperdiçando grande parte da sua vida. Vai tá trocando grande parte da sua vida só por dinheiro. Lucas, o que você acredita que foi o que você teve mais dificuldade ao longo do último processo que você passou? E se você quiser contar de algum outro processo também, acho super válido. Boa. Acho que tem alguns pontos, e aí falando desse ponto que você falou entre processos e o recruta, eu acho que a primeira dificuldade é você entender que o recruta ele tem uma pegada muito maior de querer entender o candidato, que eu acho que foi o que vocês já comentaram. Isso é difícil para quem está prestando processo seletivo, porque a maior parte do mercado não trabalha dessa forma. Então já tem essa primeira quebra de paradigma que você precisa entender que é um pouco diferente e cada processo tem as suas particularidades. Então isso é uma dificuldade que cada processo tem o seu e é preciso entender. E aí falando mais especificamente do recruta, eu acho que uma questão muito importante é que é um processo muito longo. E todos esses processos que são bastante longos, eles exploram habilidades bastante diferentes ao longo de cada uma das etapas. Então é muito importante você precisar se adaptar. Então, talvez em uma etapa vai ser exigido de você algumas características e talvez na próxima etapa características diferentes. Então você está mentalmente preparado e tranquilo para dar o seu melhor em todas elas e não se sentir inseguro porque em um ponto ou outro você não acha que você é tão forte. Então, simplesmente trabalhar cada uma dessas e chegar bem tranquilo. E o segundo ponto, acho que tem muito a ver com o meu background específico. Acho que essa questão de dificuldade varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho um histórico mais técnico, então eu fiz sistemas e eu trabalhei como programador durante muito tempo e eu acostumei a lidar muito com máquinas, com computadores. E lidar com pessoas é um processo muito mais complexo do que com máquinas. Então, entender a importância das pessoas como candidato, e aí pensar nos avaliadores, nos outros candidatos que você também pode aprender com eles, e quais os objetivos no final, é muito importante. Então, lembrar sempre que no final das coisas é sempre a importância maior das pessoas. Para mim isso foi muito difícil porque eu tenho esse background muito técnico, então eu sempre queria ver os números, eu sempre queria ver os resultados, mas muitas vezes eu esquecia das pessoas, que são, na verdade, o propósito de todos os resultados, e que sem elas não tem fundamento em fazer todo o trabalho, nem tanto do processo seletivo, quanto o negócio da companhia também. Então, quebrar essa estrutura, para mim, particularmente, foi uma dificuldade grande para mim. Isso é uma verdade que invariavelmente, a grande maioria dos processos seletivos mais generalistas acabam... estou falando historicamente, né, um fato, acabam privilegiando quem também é mais generalista e quem é eloquente, quem consegue lidar com gente. Por exemplo, a dinâmica de grupo é sempre uma etapa que existe. E muita gente com um perfil mais técnico, uma capacidade técnica específica, às vezes é desprivilegiada. A gente, inclusive, fez uma mudança ao longo do tempo, a gente se provoca muito para conseguir pegar todos os perfis diferentes de talentos para o nosso processo. Estou trazendo mais uma pergunta aqui. A Thaís Bretas Maduro falou que já trabalhou na Stone, se é possível tentar voltar pelo recruta. Thaís, sim, pode se candidatar. E dá uma dica aqui mais geral. Turma, façam perguntas, tentem focar no tema da apresentação, que são principais dicas para processos seletivos. Então, tentem direcionar as perguntas para isso. Mas também, se forem outras perguntas, a gente vai responder, mas para a gente conseguir usar e sugar todo o conhecimento do Lucas e da Bruna. Bruna, quais são os principais feedbacks que você já deu ou que você está acostumada a escutar em processo seletivo? Um pouco dos principais feedbacks, do que você acha que são os pontos que as pessoas mais pisam na bola.
e acabam não sendo aprovadas? Acho que no último recruta, assim, vou citar esse exemplo para a gente poder falar de algo mais tangível, assim. Que eu reparei? Eu vi que tinha muita gente que estava em diversos processos seletivos. E isso eu acho que é um negócio natural, né? Putz, todo mundo quer trabalhar, e um jeito de você conhecer a empresa é participar do processo seletivo, né? Também, sempre tem uma palestra inicial que explica como que a empresa funciona e qual que é a história dela e tal. Então, isso é um jeito de você conhecer a empresa também, né? Mas eu acho que um negócio que às vezes a gente pegava com uma certa frequência por que a pessoa estava ali, né? O que ela queria? Qual que era o propósito dela, entendeu? Então, é importante que um candidato, quando estiver participando de um processo seletivo, entenda como que... Não é só entender, né? Mas ter muito claro na cabeça dele e conseguir explicar para a banca que está avaliando como que ele consegue contribuir para a empresa, né? De um jeito que se conecte com o negócio da companhia, né? Não só coisas do tipo, sou muito proativo e consigo resolver qualquer tipo de problema, gosto de trabalhar, mas assim, muito mais com viés de o que eu vejo nessa companhia que se conecta comigo e como que eu vou poder ajudar. Então, eu acho que saber o que quer fazer e por que é aquilo é muito importante. Então, o que a gente busca, de novo, no recruta é muito assim, a gente quer uma pessoa que não está atrás de um emprego, ela está atrás de escrever uma história com a gente e ser a última entrevista da vida dela naquele momento. Então, eu acho que tem que ter isso muito claro e refletir durante o processo inteiro. E não tem problema, de jeito nenhum, você ir amadurecendo esses pontos. Porque acho que foi como o Guga falou, assim, putz, na primeira etapa, eu tinha uma cabeça. E aí me fizeram várias perguntas que me fizeram refletir, e na segunda etapa eu já tinha alguns pontos super claros, e outros ainda não tinha conseguido desenvolver. Então, eu acho que saber e explicar o porquê que você se conecta com aquela empresa e como que você quer, sendo no processo seletivo, é muito importante, assim. Não pode ser só quero arrumar um emprego. Eu acho que, ou arrumar um trabalho, né? Acho que tem que ter algo a mais que se conecte. E aí, pensa que, quando a gente fala de processo seletivo, de fato, a gente não pode dispensar a palavra processo. É um processo de se conhecer, de conhecer a empresa, de se desenvolver. Então, assim, não é só um jeito da gente selecionar pessoas. É um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí eu acho que sempre assim, a primeira resposta que você, a resposta que você dá sobre por que você quer trabalhar naquela empresa, numa primeira etapa, ela tem que evoluir ao longo do processo, porque você tem contato com a empresa vai soltando conteúdo para você ler, no nosso caso, a gente manda um milhão de conteúdo. Então, o que a gente espera é que você conecte essas coisas. Então, eu acho que o processo evolui, você tem que evoluir junto. Então, acho que tem uma preparação prévia, como o Lucas falou, estuda sobre a empresa, sobre a história, o negócio dela, mas ao longo você tem que cada vez mais se conectando com a empresa. Entendendo se esse negócio faz sentido para você também, tá? Eu acho que tem muito candidato que se conecta com a Stone, com o processo seletivo, com a nossa história, mas também tem casos que você fala,
Sabe que não era isso que eu pensava? Então, eu acho que é um namoro, né? Esse começo é um namoro. Então, eu acho que o processo de aprendizado, de conhecimento, não é só da empresa, a empresa querendo te conhecer, é você se conhecendo também, tá? Então, eu acho que isso, acho que esses são os pontos que são importantes a gente pensar, e é isso que, às vezes, é um feedback que a gente dá para os candidatos que acabam não passando das etapas, assim, putz, sentimos falta de você conseguir conectar os pontos e se conectar com a empresa também. Muito bom, Bru. E, novamente, que passar ou não passar não faz você ser melhor ou pior, né? Inclusive, teve uma etapa no Recruta de 2018, do primeiro semestre, que a gente tinha um rapaz que ele era médico, formado em medicina, estava indo para a última etapa, estava ali na semifinal, né, na penúltima etapa, e falava muito da vontade de empreender. E todas as nossas provocações para ele por que você não empreende, então? Apesar da nossa visão de empreender ser mudar o nosso redor, não necessariamente você criar um negócio. E ele largou o processo e foi empreender com o antigo chefe dele. E foi muito grato porque a gente quase que auxiliou ali no processo de decisão, da construção dele. E eu acho que isso é muito bom, porque no final das contas a gente está no jogo de conseguir fazer com que o recruta ele seja uma boa experiência. E não só a gente contratar um número X de candidatos. Por isso, diferente de vários processos seletivos, a gente não tem um número de vagas específicas. Não é assim, quando você tem que contratar? É 14 aqui? Não. Tem que contratar quem que a gente acha que é o perfil. Então, galera, muita gente aí fazendo pergunta, adorando. Vou pegar uma aqui para responder e abrir o resto. Mas pegando uma muito rápida do Matheus Martinelli, essa live ficará salva de alguma forma. Live vai ficar salva, sim, aqui no próprio LinkedIn. E juntando aqui na pergunta da Sônia Assunção, além do fit cultural, qual característica não pode faltar em um recruta? Eu vou dar um pouco da minha visão, e aí o Lucas e a Bruna se complementam. Como eu estou na área de gente, eu também estou acostumado a fazer bastante entrevista, invisto bastante tempo do meu dia a dia fazendo entrevista. O que eu costumo buscar? E que é imprescindível. Tá? A gente sempre fala com macro assuntos, e todo mundo aqui já está careca de saber, o Lucas e a Bruna, 3 características indissociáveis, que é energia, inteligência e integridade. Integridade. Antes de eu ter falado os 3 juntos, né? Mas, se for entrar um pouco mais no detalhe, o que eu acho que de características, competências, habilidades que são também imprescindíveis. A primeira é autodesenvolvimento. O que quer dizer autodesenvolvimento? É a capacidade e a vontade do ser humano em querer ser melhor todo dia, em ser curioso, em buscar se capacitar, em ter sede para ser uma pessoa melhor e fazer coisas melhores. Essa visão de que você tem que estar sempre em desenvolvimento, sempre em evolução, sempre em movimento, é muito importante. O nosso mercado aqui na companhia é um mercado de altíssimo crescimento. A gente tem planos muito ambiciosos de ser uma das maiores empresas do nosso país, que hoje a gente já é, mas também no mundo. Então, para isso, o nosso time precisa querer se desenvolver. E a minha visão sobre desenvolvimento, você não pode terceirizar para o RH o desenvolvimento. Você precisa querer se desenvolver, você precisa querer evoluir. Então, autodesenvolvimento é uma característica que eu procuro muito nas pessoas, sejam pelo processo do recruta ou vaga pontual. A segunda característica, que eu acho muito importante, é autorresponsabilidade. Que é uma visão que muitas das coisas que acontecem na sua vida, você é responsável. Não vou falar que você é responsável pelo seu futuro. Tem várias características, vários fatores exógenos que não dependem de você, que afetam o rumo do seu futuro. Mas que, dentre aquilo que você consegue mexer, que você consegue mover, que você seja total responsável. Busque não se vitimizar ou terceirizar seus problemas para os outros. Tenta internalizar sempre seus problemas e se preocupar em como você está resolvendo.
e não deixar de lado. Então, a autorresponsabilidade é uma segunda característica que eu busco. Uma terceira, e aí para finalizar e passar para o Lucas e a Bruna, caso eles queiram complementar, é o que a Bruna comentou, tanto a Bruna quanto o Lucas, que é o drive, né? É o que te move, o que te motiva. Por que você faz as coisas pelo qual você faz? Qual que é o porquê por trás? Tem um livro muito interessante do Simon Sinek, que ele chama Comece pelo Porquê. Tudo você tem que ter um porquê. E entender qual que é o seu porquê, e ver se o seu porquê se conecta com o nosso porquê. Pode estar parecendo papo de doido, mas é uma das coisas que eu, pelo menos, fazendo o processo de entrevista, eu busco. Lucas e Bru, querem complementar? Do que vocês acham que é importante de um recruta? Quer falar, Bruno? Posso comentar. Me deixa se quiser. Não, eu acho que assim, uma dica de tudo isso que o Guga falou, de fato são coisas que a gente busca, e aí durante as conversas que a gente faz com um candidato, é muito importante trazer exemplos de maneira geral, assim, porque é o jeito que a gente consegue entender que de fato você tem aquelas características, acho que você consegue tangibilizar, e aí a gente consegue ver profundidade no que você está falando, sabe? Eu acho que ter as vivências e contar para a gente determinadas situações são super importantes para a gente poder identificar essas características no candidato. Então, eu acho que assim, concordo totalmente com tudo que o Guga falou, e acho que, para tentar dar uma dica, é assim, gente, não adianta só falar, né? Porque senão fica um negócio um pouco até, às vezes, meio subjetivo. Então, é muito legal trazer exemplos concretos para a gente poder discutir em cima deles, tá? Eu errei de pedir para a turma perguntar, que está cheio de perguntas aqui. Mas vamos responder todas. Tem uma muito boa da Isabela, eu acho que eu vou pegar uma rápida aqui, que é o seguinte, da Débora Monteiro. Recrutas serão vagas para várias regiões do Brasil ou somente Rio? Débora, a gente tem vagas em todo o Brasil, tá? A gente tem 2 escritórios com o maior número de pessoas, que é Rio e São Paulo, mas a gente tem 350 escritórios regionais, onde as vagas são vagas mais limitadas, são vagas de vendas, de logística e de recrutamento. Mas a gente tem oportunidade em todo o Brasil. A gente não quer que nenhum pré-requisito, que não seja você tem que ter mais do que 18 anos, tire a oportunidade de a gente conhecer um talento. Por isso que, por exemplo, nesse processo a gente não bota a necessidade de ter uma formação específica, a gente não bota a necessidade de ter uma formação, a gente não bota ter que trabalhar em algum lugar específico. A partir do momento que a gente conhece, a gente entende que você é um talento e que faz sentido trabalhar conosco, esses pormenores de geografia não vão impedir da gente ser feliz junto. A Isabela fez uma pergunta muito boa, vamos ver quem pega aqui, que é o seguinte: qual que é a melhor forma de falar sobre seus pontos fortes e fracos sem parecer clichê? Ou sem parecer algo pronto na entrevista com o recrutador? Boa, acho que eu posso até puxar essa, porque é um ponto que estava na minha cabeça. Eu acho que a primeira resposta para esse ponto é ser autêntico. Normalmente a pessoa que ela tá com uma resposta pronta, principalmente com relação a pontos fracos, ela já leva um ponto fraco, mas que tem um fundo de forte ali, que ela tá tentando ludibriar as pessoas da banca. Então, todas as pessoas têm defeitos e defeitos grandes. Isso não te faz pior do que ninguém, porque todos somos humanos e todos estamos sujeitos a erro. Agora, o importante é você saber aquilo que você não é bom, o que você tem de defeito, e ter um plano para atacar esse defeito. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, mostrar como que você está trabalhando para melhorar aquilo que você acha que você pode melhorar. Não tentar esconder aquilo que você tem de ruim. Afinal, todo mundo tem as suas peculiaridades. Eu acho que esse é o mais importante. Saber o que você não é bom e estar planejado de como você vai fazer para melhorar isso.
por mais que você ainda não tenha conseguido cumprir todo o processo de evolução nesse ponto, mas estar ciente e ter um plano para melhorar. Boa, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui que foi o seguinte, quanto ao trabalho de home office, todo o processo ele vai ser online, mas após a aprovação, o trabalho continuará em casa? Ou se a gente já está trabalhando fisicamente? Aqui não veio o nome de quem perguntou, mas obrigado pela pergunta. Hoje, quase todo o time está trabalhando em home office. A gente começou a voltar para quem está se voluntariando. Então, por exemplo, a Bruna ali, que não é de grupo de risco, não mora com nenhum de grupo de risco, foi voluntária, está ali no escritório, provavelmente porque ela se concentra melhor. Hoje eu também fui pela primeira vez desde março no escritório, mas, por enquanto, todo mundo tem a liberdade de trabalhar ou no escritório ou em casa. Para o final do processo seletivo, que acontece ali para o final do ano, vai depender muito de fatores exógenos, como vacina, situação do Brasil. Então, eu prefiro não me comprometer em dar a resposta agora, tá? Mas a gente tem trabalhado muito bem à distância. A Paloma Alves também fez uma pergunta mais pontual, que é quem trabalha em horário comercial consegue participar das fases do Recruta, como dinâmica e entrevistas em outros horários? Paloma, consegue sim, eu te garanto que o fato de você ter algum compromisso no horário comercial não vai te fazer você perder alguma oportunidade aqui conosco. Depois eu vou responder do Gustavo. Ana Carolina Alves Maestre perguntou para a Bruna. Bruna, qual o problema na sua concepção de um candidato assumir a você que está participando de outros processos seletivos? Porque que um candidato que esteja também pode mentir a respeito disso. Como você enxerga isso? Eu acho que um candidato se inscrever em mais de um processo seletivo não é um problema. Para mim, acho que assim, minha opinião não é um problema se ele tem um racional para aquilo, sabe? O que a gente às vezes pega porque a gente às vezes vê um candidato que se inscreveu em 10 trainees e não existe uma conexão muito clara entre as empresas e ele não consegue explicar o porquê que ele ele acabou se inscrevendo em várias empresas e vários processos, assim. Às vezes ele está procurando muito mais uma vaga de trainee do que trabalhar numa empresa. E aí eu acho que isso, para a gente aqui na Stone, a gente não contrata uma pessoa pensando na vaga. A gente contrata uma pessoa porque a gente acha que a pessoa tem um fit com a companhia. Acho que até foi um negócio que o Guga falou, a gente não contrata a cargo, a gente contrata seres humanos. Então, às vezes, quando a gente encontra um ser humano que está procurando uma vaga, um candidato que procura uma vaga, a gente entende que esse tipo de comportamento não tem tanto fit com a gente. Então, a questão não é se inscrever em vários processos seletivos, não ter um racional por trás disso. E aí acho que se o racional for, eu procuro uma vaga de trainee, isso não é um negócio que a gente costuma procurar no recruta, né? A gente quer uma pessoa que é apaixonada pelo nosso mercado, ou que se apaixone pelo nosso mercado, pela nossa empresa. Porque, de fato, no primeiro encontro lá na dinâmica, o pessoal está conhecendo a Stone, como que é o nosso jeito, como que é a nossa cultura, e aí ela vai se desenvolvendo, né? O processo faz com que ela entenda como que a Stone funciona e aí ela vai se apaixonando, tá? Então, eu não vejo problema por todos esses pontos que eu falei aqui. Uhum. E complementando, Bru, eu acho que acho que talvez seja a mesma resposta que o Lucas falou, né? De ser autêntico. Se você está participando de algum processo, tem que falar, deveria falar, até mesmo que a justificativa seja, olha, eu estou em busca de um trabalho, não tem problema, ou falar, eu me inscrevi em tudo.
a autenticidade, de você ser franco, até quando pode contar negativamente para você, conta ponto. Porque mostra que nas outras perguntas, provavelmente você vai ser tão franco quanto. E tem um negócio que o pior é pegar candidato mentindo. E felizmente o RH se fala, né? Tem muita gente que acha que negócio de trabalhar no RH é ser fofoqueiro. Tem um pouco dessa... Tem uma parte que pode ser comparadamente verdade, que o RH sabe de tudo. Eu tenho vários amigos em outras empresas que às vezes perguntam o seguinte: pô, esse cara aqui a gente discute e a pior coisa é pegar na mentira. Mas eu concordo, eu acho que quando alguém diz que está participando de um processo seletivo, eu lido com muita maturidade, eu procuro entender o que a pessoa viu de interessante nessa posição, por que ela se inscreveu. Só para ver se todas as histórias se conectam. O Thiago Pinheiro fez uma pergunta que é: o que pesa mais num candidato? Suas experiências anteriores ou seu currículo e habilidades? Thiago, eu vou te dar a minha resposta, depois vou abrir para o Lucas e a Bruca responderem. Eu acho que nada vale um currículo e um conjunto de ferramentas de habilidades se você não consegue conectar isso com o resultado e com a execução. Então, para mim, se eu fosse escolher um ou outro, apesar de achar que as duas coisas que você dividiu, experiência e currículo e habilidades, são coisas que importam, eu iria um pouco mais nas experiências anteriores. E experiências anteriores, alguém perguntou o seguinte: precisa ter experiência de trabalho? Não. Eu, por exemplo, entrei na Estônia sem experiência de trabalho. Mas eu tomei várias decisões da minha vida e eu fiz várias coisas, e não são coisas que tradicionalmente as pessoas olham como trabalhar numa ONG, fazer intercâmbio. Não, mas eu tive 18 anos de vida e que eu fui tomando das minhas decisões. Eu tinha uma experiência não de trabalho. E pelo menos o que mais as pessoas se interessaram pela minha história era em relação a essas minhas experiências e o meu potencial e a minha vontade de evolução. Então, escolhendo entre experiências anteriores, eu escolheria experiências anteriores, apesar do currículo ele ser uma boa forma de você conseguir fazer perguntas talvez mais assertivas. E habilidades, um pedaço de papel pode ser um resumo das suas habilidades, mas o que comprova a tua eficiência é se essas habilidades conseguiram gerar algum resultado ou mudar alguma história no teu passado. Lucas e Bruno, tem algum complemento ou a gente segue para a próxima? Vamos para a próxima, que tem várias, né? A Graciele perguntou quanto influencia no processo não ter experiência profissional. Essa eu já engatei também. Acho que não influencia nada. Eu acho que experiência, para mim, não é anos de trabalho. Experiência é quanto tempo você conseguiu conviver com as consequências das suas próprias decisões. Eu acho que isso que te traz experiência. Você vê muita gente, às vezes, o Lucas aí que contou um ano dele de Estônia, que ele já passou por alguns desafios. Tem dúvida que o Lucas já conseguiu ter muita experiência que você não consegue, muitas vezes, comparar, às vezes, com 5 anos de trabalho com menos exposição em alguma outra companhia. Mas não tem problema não ter experiência comercial, não ter experiência profissional, desculpa. Eu, por exemplo, sou um desses casos, eu nunca tinha trabalhado na minha vida quando eu entrei aqui. Pedro Diego Correia da Silva perguntou: Bruna, comenta sobre um candidato que foi uma surpresa positiva. E como foi? Cara, acho que tem um candidato aqui na live, que é o Guga. Eu tinha lido essa pergunta. Eu acho que as entrevistas do Guga foram muito legais, porque foi minha primeira vez participando como recrutadora, né? De um processo seletivo grande. E eu acho que um negócio que foi mega surpreendente do Guga foi o quanto que ele evoluiu, né? Então, na dinâmica ele passou, aí teve uma que ele foi quase, e aí ele ficou super preocupado, e aí deu para ver que na entrevista seguinte ele já tinha evoluído pra caramba, já tinha pensado, conversado, procurou gente, para ele era referência, professor, amigo, familiares para conversar, né, como uma espécie de mentoria.
E aí, a gente viu quanto que ele se desenvolveu no processo seletivo, e acho que foi uma surpresa muito legal, assim, na final, para o time todo. Acho que isso foi bem marcante. Eu adorei. Obrigado. Vou responder uma aqui da Mariana Rainho Figoli Moraes. Vocês conhecem algum recruta com mais de 40 anos que foi aprovado? Mariana, que foi aprovado como recruta, não. Como recruta foram, em toda a história, das 12 edições, se eu não me engano, foram 35 pessoas. Acho que a pessoa com a idade mais avançada tinha 32 anos. Mas teve gente com mais de 40 anos que passou, ao longo do processo do recruta, para alguma vaga pontual. Como eu comentei, foram mais de 2.000 pessoas contratadas através do processo em vagas pontuais. Eu achei uma muito legal aqui, que eu também vou dar meu ponto de vista, que foi da Mariana Rose. Vocês acham válido eu pedir feedback pós-processo seletivo? Às vezes não temos feedback quando não somos aprovados. Eu acho muito importante saber quais são os pontos que não deram match com a empresa. Mariana, maravilhosa pergunta. Eu acho que não custa nada ir atrás de feedback. E eu acho que é muito, muito, muito válido, tá? Mas fazendo um comentário aqui, que a gente se esforça e a gente sempre entrega, a partir de uma determinada etapa, feedback individual. Avisar se passou ou não passou é o mínimo. No recruta a gente avisa isso em todas as etapas. De novo, é o mínimo. Mas a partir de uma determinada etapa que a gente dá o feedback individual do porquê não passou, de quais pontos que a gente acredita que tem que se desenvolver. Mas tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, é uma tarefa muito difícil você fazer uma avaliação de um processo muito grande, uma dinâmica de grupo. A gente sabe que as decisões elas não vão ser sempre as decisões mais justas possíveis. Apesar de ser nosso trabalho a gente lutar para cada vez mais diminuir a porcentagem de erro de uma tomada de decisão. Eu tive um caso, na minha primeira dinâmica de grupo que eu toquei no Rio de Janeiro, isso foi em 2015, de uma pessoa, eu vou falar o nome dela aqui, que participou da dinâmica e não foi muito bem. E ela não passou. E aí, no final, ela me pediu um feedback. Eu estava fazendo pela primeira vez, então eu tinha zero experiência, não conhecia. E eu dei um feedback, mas eu não dei um feedback assertivo. E muitas vezes, se você não dá um bom... é pior você dar um feedback ruim, um feedback desalinhado, do que você não dar um feedback. Vou continuar contando a história. Eu falei para a pessoa que ela não tinha passado porque ela não tinha se exposto. E eu falei, dinâmica de grupo, você não falou muito, eu preciso te ver falando, não sei o quê. E calhou que 2 semanas seguintes, a gente era uma empresa ainda com muitos processos em construção, e 2 semanas seguintes a gente errou e convidou ela de novo em uma dinâmica de grupo. Errou porque não faz muito sentido, não teria nada que ela teria evoluído em 2 semanas. E aí ficou aquele clima ali meio... tá bom, vamos deixar a pessoa sair. E o comportamento dela foi completamente oposto do comportamento da primeira dinâmica. Então, eu fazia uma pergunta direcionada, ela se metia no meio do outro candidato para falar. Ela estava chamando o jogo, mas de uma forma que estava sendo rude com os outros. Ela estava atropelando todo mundo. Então, isso é um pouco de uma visão de... E aí, ela não passou. E ela passou muito pelo meu feedback, porque o meu feedback fez com que ela mudasse um pouco a individualidade e a personalidade dela e se mostrasse ser alguém que ela não é. Então, principalmente nas etapas iniciais, não tem como a gente dar um feedback individual e específico, porque a gente está vendo vocês uma foto do momento. Pode ser assim, maldade a gente falar que você não passou porque não tinha resiliência, sendo que a gente te conheceu por um vídeo ou por um questionário de vida. Então, por isso a gente não prefere dar feedback individual nas primeiras etapas, para não causar uma má interpretação. Lucas, quer fazer um barulhinho aí? Não? Segue o jogo? Beleza.
Marcelo Falcão, e aí eu acho que para você, Lucas, que é cabeçudo, Marcelo Falcão perguntou o seguinte: os hard skills do candidato contam também? Eu acho assim, Guga, a pessoa ter alguns hard skills muito bem desenvolvidos sempre contribuem, mas não é necessário que a pessoa tenha habilidades super desenvolvidas para passar no recruta, ou na verdade em vários processos seletivos, né? Não só no recruta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vou falar num caso mais específico da minha área, assim, eu trabalho muito com dados. Então, às vezes você conhece alguns candidatos que têm muita habilidade para trabalhar com dados, conhecem muitas ferramentas, muitos frameworks, mas talvez ela não consegue tirar daquilo que a gente mais espera, que é resultado, que é entrega, que é informação, que é projeto, que são os pontos que a gente precisa trabalhar de fato. Então, ter os hard skills é ótimo. Se você tiver uma habilidade muito bem desenvolvida, acho que você consegue utilizar isso ao seu favor para mostrar que você tem capacidade de fazer coisas grandes. Mas não é porque você não sabe que você não pode fazer coisas grandes também, porque você tem a capacidade de aprender esses hard skills ao longo do tempo. Então a gente é uma companhia que a gente olha muito para isso, que a gente estava falando de evolução e de delta. Aquela pessoa ela tem capacidade de aprender esses hard skills, ela vai ter capacidade de utilizar isso para trazer bons resultados dentro da companhia, faz sentido. Se ela já tem os hard skills, melhor ainda, mas se ela não tiver, isso também não é nenhum tipo de impeditivo. Conta bastante, mas pensando naquela competência de autodesenvolvimento. Se você tem fome para aprender, curiosidade e vontade de evoluir sempre, você vai aprendendo as ferramentas para ajudar no seu dia a dia. Seja Excel, seja programação, seja lá qual for. Até porque as ferramentas mudam, né, Guga? E o que fica na pessoa é essa capacidade de se reinventar. Mas acho que só para complementar e trazendo um pouco para processo seletivo, pelo menos no recruta, quando a gente entrega um desafio para um grupo de pessoas e, sei lá, uma tem mais background em análise de dados, a outra financeiro, a outra marketing. Quando a gente olha o resultado do trabalho, óbvio que a gente vê de maneiras diferentes, né? Porque assim, putz, o que a pessoa que é formada em marketing, tipo, com a caixa de ferramentas dela, com tudo que ela já aprendeu, todo com o background dela, qual o resultado que ela conseguiu entregar? E assim, se eu estou falando de um case de finanças, óbvio que a gente espera, a gente sobe mais a barra para o candidato de finanças. E para a pessoa que, de repente, é formada em marketing, a gente vai reconhecer o esforço dela e o resultado que ela entregou com as ferramentas que ela tem, tá? Sabe? Então, eu acho que hard skill conta, mas não é fator decisivo, porque uma coisa que a gente costuma avaliar é justamente isso. Putz, onde que essa pessoa conseguiu chegar com os recursos que ela tinha, tá? Então, acho que isso é importante. Boa. A Giovana Isabela fez uma pergunta aqui, se é necessário ter inglês avançado para participar do processo seletivo. Giovana, não é. Inglês não é um pré-requisito, apesar de ser alguma coisa que a gente influencia muito as pessoas a estudarem aqui dentro. Mas para 98% das atividades que a gente tem aqui na companhia, o inglês ele não é necessário. Bruna, vou te fazer a pergunta aqui da Poliana Aquino. Ver se... Qual curso vocês recomendam para quem quer se desenvolver e se destacar na área de tecnologia? Cara, essa é uma pergunta boa, mas eu acho que você não necessariamente você precisa fazer um curso, tá? É importante você estudar, é importante, você pode fazer, sei lá, a faculdade de engenharia da computação para aprender conceitos gerais, mas a gente vê muita gente boa no time de tecnologia que aprendeu sozinho, correu atrás de conhecimento, leu muita coisa na internet, em blog, sites de discussão e foi aprendendo. Então, assim, sim, fazer curso é muito importante, mas a sua vontade de correr atrás e aprender é mais importante do que o curso muitas vezes, sabe? Porque acho que foi um negócio que o Lucas falou,
putz, as tecnologias elas vão mudando, todos os artefatos que você tem para programar, eles mudam, eles evoluem. Então, óbvio que você ter um ativo lá, um conhecimento em algo específico é super importante, mas se você quiser estar na frente sempre, você tem que se modernizar, você tem que estudar. Então, eu acho que você pode fazer faculdade de engenharia da computação e cursos similares, mas eu acho que vontade de aprender e correr atrás disso no dia a dia, participando de discussão, fórum, lendo blog, etc., é mais importante do que necessariamente fazer uma faculdade, porque às vezes esse negócio fica um pouquinho obsoleto. Uhum. E Lucas, você já fez curso pra caramba, né? Cara, eu formei em sistemas, eu formei depois de entrar na Stone, na verdade, eu tava quase ali formando. Eu fiz sistemas de informação, dentro de tecnologia eu trabalhei em Dev, Tester e PO, passei pelas 3 funções básicas, mas hoje eu trabalho com a parte, eu uso ainda muita programação, a gente usa Python, mas é mais uma área mais de negócio. Mas assim, cursos informais, a gente tem tantas plataformas diferentes, desde tipo Coursera e EDX, que são cursos gratuitos de universidades do mundo inteiro, quanto cursos mais simples, mais direcionados, tipo o Udemy tem muitas opções também. Acho que é o que a Bruna falou, assim, para quem quer aprender, você aprende com um livro, com um curso na internet ou com uma faculdade, aí basta a pessoa priorizar o que ela é mais importante para ela, mas os recursos têm diversos e a pessoa que aprender ela vai conseguir, independente do curso superior ou não. Beleza. Thalia Menezes perguntou se é comum contratar estudante. Não ser graduado não, se seria um problema. Thalia, não é um problema. Tanto eu quanto o Lucas, acho que a Bruna já tinha se formado. A gente entrou antes de se formar. Então, isso não é um problema. O André Fonte Coimbra perguntou se para a área comercial é necessário experiência em adquirência ou é livre. André, não é necessário experiência em adquirência, não é necessário experiência em vendas. É livre. Eu também entrei como vendedor, eu nunca tinha vendido nada na minha vida, muito menos adquirência. Maria Luísa Medeiros perguntou, pessoal, vocês têm dicas para o teste de lógica? O quanto ele influencia na jornada do processo? Maria, a única dica que eu posso ter é não peça para ninguém fazer o teu teste de lógica. E a segunda tire um tempo que você esteja 100% focada num ambiente tranquilo, silencioso, para você conseguir prestar o máximo de atenção, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não 8 ou 80. Não é bom em lógica, tá descartada. Não. Esses testes, os questionários de vida, eles ajudam só como input de informação para a gente tomar uma decisão melhor no afunilamento. Mas sabendo que a gente precisa, todo o processo seletivo ele precisa ir sendo afunilado. Thalita Franco perguntou que é graduada em Geologia, mas tem um perfil muito próximo da Stone. Maravilha, você acredita que consigo estar presente no processo? Thalita, com certeza. De novo, a gente procura as pessoas olhando de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqui tem a Bruna, formada em administração. Certeza? Administração. O Lucas em sistemas. A gente tem gente trabalhando na empresa que é fisioterapeuta, que é médico, tem gente que não tem formação. Não, assim, não precisa se preocupar com isso, de verdade. Tá? A Julia Roberts perguntou, uma pessoa mais técnica tem chance na Estônia? Julia, com certeza. Eu vou ser sincero com você, é um desafio nosso a gente conseguir captar mais gente técnica e com competências específicas. A gente procura mais um perfil especialista do que só generalista, porque, como eu disse, naturalmente, historicamente, esses processos eles acabam privilegiando muito as pessoas mais generalistas. Mas nos ajude a mudar esse cenário, se inscreva, porque a gente precisa muito de gente técnica e com certeza tem muita chance aqui na empresa. E aí, antes de finalizar, a última pergunta aqui, antes de a gente fazer o fechamento, é do Paulino Paulo Simão. Quais são as possibilidades de um recruta mudar de escritório de um estado para o outro? Paulino, as mesmas possibilidades de qualquer pessoa que entra numa vaga pontual, tá? Hoje a gente tem recruta trabalhando
em Curitiba, tem recruta trabalhando em Natal, tem recruta trabalhando no Rio, em São Paulo, tem recruta trabalhando no interior de São Paulo. O mais disparado possível. Depende muito da missão, depende muito da vontade do indivíduo também. A gente tenta casar o que é o melhor para a empresa com o que é melhor para o indivíduo, onde que o indivíduo vai estar mais feliz. Não dá para mandar alguém para alguma cidade específica que a pessoa não vai ser feliz e que isso vai ser contra a vontade dessa pessoa. Então, a gente tenta sempre casar para a gente conseguir tirar o máximo proveito possível. Então, pessoal, acho que de último recado, considerações finais. Lucas e Bruna, suas considerações finais, quem que pega, quem que puxa, quem que vai ser o pioneiro das considerações finais? Guga, quem vai ser o pioneiro? Seu Lucas, por favor, traga suas considerações finais. Eu acho que uma mensagem importante que as pessoas falam muito pouco sobre o processo seletivo é a importância de você se divertir. A maior parte das pessoas sai de casa para fazer um processo seletivo com um peso nas costas, com um nervosismo, ansiedade desnecessária. E eu acho que quando você encontra um processo seletivo que você gosta mesmo, você não sente esse peso. Então eu sou do sul de Minas, estou aqui fazendo home office e eu ia fazendo as etapas do recruta, que são várias, e toda vez pegava o meu mochilão, ia para a rodoviária sexta-noite, depois da faculdade, eu estudava à noite. Acho que tiveram algumas etapas no final de semana. E, cara, eu lembro que eu ia pra rodoviária feliz, assim, de que eu tava indo conhecer aquela gente que tava lendo meu questionário da vida, que tava interessado em buscar gente boa pra entrar na companhia. Então eu ia feliz, e não com aquele peso de ser um veredito da minha vida, mas sim de uma oportunidade de aprender, independente de passar ou não. Então acho que isso é um olhar que serve para o processo seletivo, mas serve também para a vida, assim. Procurar se divertir sempre e extrair o máximo das coisas. O processo seletivo não precisa ser uma burocracia chata, uma experiência ruim. Pode ser algo divertido, conhecer pessoas novas e aprender bastante. Bru, e você? Acho que com certeza se divertir, acho que o Lucas falou muito bem nisso, com certeza se divertir. Acho que também é uma oportunidade muito boa para aprender sobre você mesmo, sobre a empresa. Acho que é muito importante saber se conectar com a empresa, saber se conectar com o mercado que ela está, conhecer a história dela. Então, eu acho que se eu pudesse falar duas coisas, eu falaria se divertir e aprender, tá? Acho que eu acho que são essas duas coisas que são importantes. Maravilha. E para fechar, eu acredito que aquela dica primordial que a gente deu, seja você mesmo, se dedique a ter um processo de autoconhecimento para você saber quais são as premissas que impactam na sua tomada de decisão quando você escolhe dentro de uma oportunidade ou de outra. Enfrenta com muita intensidade, então leva muito a sério o processo e esteja disposto a, como a Bruninha falou, se divertir, aprender e tirar um proveito ao longo da jornada. Lembrando que esse processo específico do Recruta Stone está aberto desde a semana passada. A gente encerra as inscrições daqui a 3 semanas, não deixem para a última hora. Tá louco para conhecer vocês. Novamente vai ser um processo 100% online, com vagas em todo o Brasil, para qualquer... e não tem um pré-requisito específico, ao menos de ser maior do que 18 anos, beleza? Fiquem ligados, toda quarta-feira às 6h30 a gente vem com uma pauta muito interessante aqui nesse quadro Jovens Empreendedores, para a gente conseguir trocar e compartilhar conhecimento. Também quem quiser pode adicionar aí todo mundo aqui. Eu sou o Gustavo Botelho no LinkedIn, Bruna é Bruna Barbosa, Lucas é Lucas Danielian, também para quem quiser trocar uma ideia, a gente está super à disposição. Obrigado para quem aturou o nosso papo aqui nessa 1h10. Foi um prazer estar com vocês. Bruna, Lucas, muito obrigado também pela oportunidade. Vamos que vamos dominar o mundo. Valeu, pessoal. Valeu, Guga. Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.